Bonito Cinesur, Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. Filmes de toda a América do Sul no coração do Brasil. Mostra competitiva de cinema ambiental, mostra competitiva de filmes sul-americanos e mostra competitiva sul-mato-grossense. Sessões especiais de filmes que fizeram história, com homenagens a dois ícones do nosso cinema, Reginaldo Faria e Jorge Bodansky, e grandes pré-estreias de filmes que em breve estarão nas telas de cinema. A América do Sul nas telas do cinema. Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, de 19 a 27 de julho. Realização ASIC. Patrocínio Banco do Brasil, Correios, Ancine, Caixa, Governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu me certifiquei de que Deus existe. É algo que realmente te deixa com o coração cheio. Há momentos que você parece que está flutuando, como se estivesse voando. Você sente essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino. É muito mágico, é muito maravilhoso essa sensação, essa experiência. O ecoturismo está mantendo o nosso bioma preservado e a gente está garantindo o uso sustentável desses recursos maravilhosos que Deus nos deu. O homem pantaneiro, né? Ele que é o responsável pela conservação desse bioma, que tem quase 90% da sua área total conservada. Eu descobri que viajar também é um jeito de cuidar. Todos nós temos obrigação com o nosso planeta. Nós temos que respeitar a natureza e nós temos que cuidar para que ele permaneça. A cultura abre caminhos. Nesse caminhar, novos horizontes descortinam novos encontros. Encontro do passado com o futuro, do artista com o público, do brasileiro com a cultura. O Centro Cultural Banco do Brasil leva a diversidade da arte para milhões de pessoas e promove novos encontros, novos artistas e novas conexões. Porque cultura é assim. Quem cria, quem apoia e quem aplaude, caminham juntos. Pensa num cara de sorte. Passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível para você e para toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Presente. Cabe numa caixa, no agora, é hoje, mas pode ser desembrulhado todos os dias. Sim, o presente que se oferece com laço de fita também é a palavra utilizada para definir presença. É aquele presente que nos faz integrantes de um cenário, participantes de um acontecimento. Ele que nos faz estar aqui ou em muitos locais ao mesmo tempo. Ser presente é ser acessível, ser a mão estendida, a porta aberta, o sorriso que acolhe, é ser a rede de suporte que ampara o sonho, a solução certa e confiável diante dos desafios que a vida lança. É assim, sendo presença, que se vão os dias, meses, décadas, séculos. Para nós, já são 361 anos de agoras, partilhados com cada brasileiro e brasileira. Tempo suficiente para entender que é no presente que o fluxo constante da vida acontece. E que felicidade é a própria caminhada. Por isso, cada momento é um presente e em todos eles estamos aqui. Correios,
presente para você. Pode falar seu nome aqui pra câmera? Marcos. Karine. Flávio. Fabiola. Daniel. Te disseram quem é o cliente desse comercial? Ah, é Canal Brasil, né? 25 anos. Eu estou grávida! Onde tem cinema brasileiro é óbvio que tem Canal Brasil. De Luiz Carlos Prestes! Já falei que é o maior coprodutor de filmes brasileiros do mundo? Não sei. Histórias que você não vai ver em lugar nenhum. Só sei que foi assim. Vão fazer você pensar. Abrir a sua cabeça. O que eu seria sem o Canal Brasil? Canal Brasil. Muito além do que se vê. Para a mesa, conversa expositiva, rodada de negócios do CinePE e apresentação de projetos do Centro-Oeste, o Bonito Cinestur convida Alfredo Bertini, diretor do Festival CinePE, professor, economista, empreendedor cultural, escritor, enfim, um currículo bastante extenso. Por favor, palmas daí para o nosso amigo. E a mediação, nosso colega de profissão aqui, o Lisver Silva, que é cineasta, roteirista e produtor sul-mato-grossense. Por favor, Lisver. Bom, eu já passo a palavra para você, o Lisver, para conduzir aí esse bate-papo. É a primeira vez que eu participo, de fato, de um festival do começo ao fim, tanto aproveitando quanto também colaborando com o festival. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Antes da gente começar a falar especificamente da proposta da importante ação que o Cine Pernambuco vai oferecer para a gente, já está oferecendo, eu acho interessante a gente traçar um painel sobre como os produtores cineastas aqui da nossa região, Mato Grosso do Sul, têm lidado com as suas produções até bem recentemente. Na maior parte das vezes, as produções aqui ou são feitas com recursos próprios, com uma graninha que a pessoa consegue ali e faz sua produção, ou por meio dos editais. Aqui, em Mato Grosso do Sul, nós temos dois importantes, né? O FIC, que é do governo estadual, e o FEMIC, que é da Prefeitura de Campo Grande. As cidades, cada cidade aqui também tem alguns editais, que eu não vou lembrar de cabeça, mas essas são as fontes, né? Poucos produtores entendem da lei do audiovisual ou da lei Rouanet, então acaba que boa parte das produções são feitas via esses dois grandes editais. E quando eu comecei a me envolver com o colegiado audiovisual, com a galera do audiovisual, eu percebi que o pessoal monta projetos, manda para esses editais, consegue a grana, realiza, faz exibições, faz um lançamento, exibe nas escolas, e aí depois passa por festivais, e aí o filme morre no YouTube. A pessoa coloca lá no YouTube e deixa lá. Isso quando não esquece de colocar no YouTube e acaba virando um filme que fica no DVD, na prateleira, em casa, né? E para muita gente o ciclo de um filme é isso, até pouco tempo atrás, né? Só que já sabemos que não é só isso, né? E recentemente a gente tem buscado conscientizar os produtores locais de que existe uma coisa chamada mercado, né? Existem produtores audiovisuais, que aqui temos vários, mas nós temos distribuidoras de filmes, distribuidoras de conteúdo e os exibidores. E a gente busca bater na tecla de que, a partir do momento que a gente consegue realizar um filme, mesmo que barato, ou um documentário, ou uma ficção, ou um curta, essa obra vira um ativo que pode ser comercializado para distribuição, e para exibição. Então, vou dar só um resumo para a galera daqui, para que a gente consiga falar a mesma língua, né? Nós temos os distribuidores, que são as empresas que selecionam filmes, obras já prontas, e buscam comercializar essas obras com os exibidores. Os exibidores são salas de cinema, canais de televisão, serviços de streaming. São as empresas que entregam os produtos para o consumidor final, que é o público, né? É justamente aquilo que a gente não sabe fazer. A gente sabe produzir, mas não necessariamente sabe ou tem perna para conseguir fazer as nossas obras chegarem ao público. Então, uma vez a obra pronta, a gente não precisa jogar no YouTube logo de cara. Coloca debaixo do braço e leva para as distribuidoras, para as exibidoras, para poder alcançar um público maior.
Só que, ao mesmo tempo, pode surgir a pergunta, né? Mas o que a gente faz? A gente vai em São Paulo com o filme debaixo do braço e vai bater na porta de cada canal de televisão, cada distribuidora e tentar vender o filme? Não. Existem eventos chamados mercados, onde tanto quem tem filme pronto ou em desenvolvimento, quanto as empresas de mídia se reúnem no mesmo lugar para negociar essas obras, né? Nós temos grandes eventos, como a Rio Tchussi no Rio de Janeiro, que rolou recentemente, e produtores locais tiveram a oportunidade de ir lá. Temos na Argentina o Ventana Sur, nos Estados Unidos tem o American Film Markets, que são grandes eventos de mercado, né? Onde é possível, com cada um com sua produção, negociar com essas empresas. Só que tem um problema, esses eventos são muito grandes e muito competitivos, e muito caros de se participar. Esse ano nós fizemos uma caravana, 20 profissionais do nosso estado foram para Rio Tchussi, e cada um desembolsou R$4.000. Isso com desconto do Sebrae, que o Sebrae nos ajudou. É difícil R$4.000, os estudantes, quem está começando, e mesmo quando consegue, né, ter a grana para participar lá, não necessariamente vai conversar com um representante da Netflix, de alguma grande empresa, da Globo, né? Então, há uma grande concorrência. O legal é que existem eventos de mercado que são mais acolhedores, que são mais próximos. E o Cine Pernambuco é um exemplo desse, não, focado nas regiões, no caso, o evento de mercado que vocês propõem, o Tela, né, é focado especificamente para as regiões Norte e Nordeste, e agora abriu, felizmente, para a nossa região. Então, é muito importante a gente ouvir o que o Cine Pernambuco vai estar oferecendo para a gente, tanto as pessoas que estão aqui presencialmente, quanto quem estiver nos assistindo pelo YouTube. É muito importante ficar atento, porque eu já participei de um evento similar, que foi o Fomenta Cine, ano passado, que é um evento de mercado só para Centro-Oeste. Aconteceu em Brasília. São poucas pessoas, são poucas empresas, poucos exibidores, poucos distribuidores, mas é mais próximo, a gente conversa mais, topa mais com as pessoas, vai tomar vai sair junto com a galera, então a gente consegue trocar mais do que num evento gigante como a Rio Tchussi. Então, é bem valioso o que o Cine Pernambuco está oferecendo para a gente. Então, passo a palavra agora para o Alfredo, para nos mostrar como nós podemos participar do evento de mercado no Cine Pernambuco. Bem, boa tarde para vocês. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, colaborando com o debate que faz parte da programação do Bonito Cinesur. Muito obrigado, muito obrigado, Andréa. Estendo esse agradecimento também a todos da equipe, né, do Nilson, a base, né, que tem aí nos dado todo o apoio. Agradeço a presença de vocês. Uma competição hoje também grande, né, com oficinas, com abertura de Olimpíadas, mas estamos aqui para cumprir o papel. Registro também a presença de Sandra Bertini, que é diretora também de CinePE, né, que me acompanha nessa jornada de 28 anos, e agora também no Tela, que é a... Veja, cuidado com a redundância aí, não é aquele docinho Nutella, hein? Até que gostaríamos de ter o patrocínio dele. É Nutella, que é o evento de mercado do CinePE. O Tela, na verdade, é uma sigla, né? T de tendências, E de entretenimento, L de linguagem e A de audiovisual. Então, uma sigla que nós registramos como o braço de seminários e de mercado do festival. Bom, a proposta hoje aqui, eu vou trazer um pouco mais de formalidade, apesar de ter trazido um material para vocês, apenas como um modelo de orientação, mas a ideia é realmente bater um papo, e pelo fato, principalmente, de que nós estamos, como já disse Ulisver, o nome é difícil, né, Ulisver? Mas eu chego lá. Ulisver. E que a gente está, pela primeira vez, abrindo essa possibilidade para a região Centro-Oeste. Eu, na oportunidade, falei para André, eu disse, André,
por uma coincidência, André, a gente está lançando as inscrições dia 22 de julho, exatamente na semana do Bonito Cinesul. A gente vai estar na região Centro-Oeste, portanto, seria uma oportunidade muito grande da gente começar a divulgar essa relação do nosso festival com a região Centro-Oeste. Muito bem. A segunda observação, antes de ir para ali, para a apresentação mais formal, vamos dizer assim, de certa maneira já foi colocada por Ulisver aqui, que é exatamente a possibilidade que a gente abre para produtores, realizadores independentes que têm uma dificuldade imensa de participar dos eventos mais tradicionais, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E isso nos despertou um interesse muito grande de trabalhar nessa direção. Conto aqui para vocês, porque nós estávamos em Gramado, acredito que ainda antes da pandemia, porque nós tínhamos já pensado nesse evento para o período da pandemia, e veio a pandemia e adiou o nosso propósito. Eu me lembro muito bem que conheci uma galera lá de Rondônia, né, de Porto Velho, e eles estavam, assim, meio que decepcionados. Acho que a palavra mais apropriada era essa, porque tinham feito um investimento muito alto, como você colocou, comprar passagem aérea, que não é uma passagem barata de Porto Alegre a São Paulo, ao Rio de Janeiro, né, investir em hospedagem, investir na inscrição do projeto, acreditar que naquela fila imensa, fila no sentido de agenda para atendimento dos players, da conversa, da rodada de negociação, às vezes com um tempo muito curto, que é dedicado para vocês conversarem, né, com essas figuras importantes da cadeia produtiva. E com todos esses pontinhos, eu não preciso detalhar mais, porque só esses três já dão a dimensão, já dão uma ordem de grandeza do problema. Aí eu conversava com o Sandro e disse, vamos fazer um mercado, né, que a gente possa olhar para nossas regiões, que não tem tanta essa facilidade, e ver de que maneira a gente pode ajudar enquanto festival, para que participem mais ativamente da proposta. O passo seguinte, logo depois que passou a pandemia e a gente queria já construir, vale dizer que tínhamos oferecido uma oportunidade semelhante de um primeiro encontro de mercado lá atrás, mas com uma outra visão, um mercado que trouxe mais um sentido de feira propriamente, porque tinha exposição de equipamentos de cinema, tal, do que propriamente um mercado como a gente queria. Então, a gente contabiliza como um evento de mercado, mas, na verdade, não com o mesmo conceito que a gente introduziu primeiro, né, muito discreto, em 2018 e no ano passado. E a gente considera esse do ano passado ele mais expressivo, mais significativo, porque já trouxe para dentro dele esse conceito de olhar para a própria região. Os anteriores não. De olhar para a própria região, de dar esse atendimento mais próximo. A etapa seguinte foi conversar com a Ancine, né? Contando aqui para vocês, a Ancine teve uma rápida experiência de patrocinar festivais em 2018, que foi uma verdadeira guerra que aconteceu entre nós dos festivais e a instituição, porque nós não entendíamos, por mais que a Ancine, na sua função, tivesse ali uma atenção maior para as produções de filmes propriamente, e não de festivais, mas que era muito importante que a marca e a presença institucional da Ancine pudesse se fazer presente. E já existia um conceito de que esta presença ela só se daria dentro de uma perspectiva de mercado colocada pelos festivais. Então, no ano passado, eu fui à presidência da Ancine conversar com o presidente Alex Braga, e, num primeiro momento, ele até discutiu essa questão regional, que ele queria que fosse dada uma visão mais internacional, inclusive, num primeiro momento.
E eu fui contra. Não é? Eu disse, Alex, eu prefiro, neste momento, olhar para a minha região, criar uma essência da minha identidade, do meu povo, tá certo? Depois a gente pode pensar em voos mais altos, né, com relação a essa questão internacional, como você coloca. E eu não vejo nenhuma dificuldade prática, operacional para a Ancine de pensar dessa maneira. Bem, houve um convencimento e nós realizamos no ano passado, né, com também a chancela da Ancine, além dos próprios patrocinadores do festival. E é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês. Não vou entrar nessa minúcia agora, até porque é a terceira ou quarta tela, que é a última dali, dessa apresentação que eu vou fazer para vocês. Eu preferi, disse a Andréa, inserir essa questão do mercado de seminários dentro de um conceito mais amplo, que é o que eu estou querendo mostrar nesse momento. Eu vou ficar de pé e vocês vão me permitir aqui que a gente vai ficando mais velho, precisa usar óculos, né? Então, vou pôr os óculos aqui, te segura um pouquinho. Bom, essa primeira... Pode passar. Aqui é o evento, desculpe, só um minutinho. É só para situar aqui a data, né? Eu vou vir para aqui que é melhor. De 28 a 30 de outubro, pode voltar. E é no auditório, é interessante o nome do auditório, é do Povo, no Museu Cais do Sertão, lá no Recife. Funcionou super bem lá, é um local central, no Marco Zero da cidade. É um museu que integra uma parte cultural, que tem um centro de artesanato, que tem o bairro do Recife, o Porto Digital, que é um polo hoje de extrema importância do ponto de vista dessa questão da linguagem digital, né? O Recife hoje é um centro de referência, né, na produção de conteúdos, principalmente em games, né, e também em algumas animações, né? A mais famosa é a do Bita, né? Quem tem filhos ou sobrinhos vai lembrar aqui do personagem Bita, não é? Que é um personagem infantil hoje muito requisitado, né, pelas crianças. Podemos passar aí. A programação temática, eu estou separando aqui para vocês eu tenho a impressão que tem uma outra tela antes. Vai passando aí. Não, essa é a última, tá? Vai... Essa, pronto. Aqui, isso. A primeira questão é como eu estava colocando aqui para vocês, da importância de pensar o mercado e os seminários. Por essa razão que eu disse nessa frase, talvez um pouco provocativa, mas muito para responder a uma pergunta nossa, né? Os festivais, eles precisam repensar seu papel. Claro, aqueles que são mostras, mas os festivais, na nossa percepção, eles precisam se envolver mais com a cadeia produtiva. Eu acho que foi colocado aqui nessa apresentação de Usliver, inicialmente, do que é na cadeia o papel do produtor, do distribuidor, do exibidor. Agora, imagina, isso, no ponto de vista de tamanho e de grandeza, olhando pela linguagem econômica, né? Você tem produtores pequenos, médios e grandes, você tem distribuidores pequenos, médios e grandes, e você tem exibidores pequenos, médios e grandes. Né? Então, você só nessa cadeia, você tem uma diversidade, olhando só por aí, porque se a gente for colocar desde a questão da parte teórica, de formação e outras coisas, universidades, a parte de preservação, a cadeia produtiva do setor é gigantesca, né? Quando eu estava conversando aqui esses dias com algumas pessoas, né, do ponto de vista da economia da cultura, né, tem um significado enorme. Então, de repensar esse papel é ir além das mostras de filmes e conteúdos audiovisuais. Aí pode passar. Aí eles precisam exatamente renovar a essência e trazerem para dentro dele o quê? Primeiro,
na nossa visão, a formação profissional mais qualificada. A gente tem, nesse intuito nosso de buscar a formação de plateia, de trabalhar o jovem e até as crianças nas mostras infantis, a gente tem que ter um compromisso também, que não seja muito pontual, e aqui está acontecendo até nesse momento oficinas, nesse sentido de preparar, de formar, de trazer o conhecimento da linguagem audiovisual para dentro, no nosso caso, da sala de aula. Não é? A gente tem uma experiência com a Prefeitura do Recife. Esse ano nós estamos iniciando com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O exemplo dessas duas prefeituras é porque elas já estão com trabalhos, uma já consolidado, que é o do Recife, outra com a intenção de consolidar, mas a gente tem experiências com algumas cidades do interior, mas que, lamentavelmente, quando muda a gestão, muda a forma de pensar, né? No caso do Recife, não. Todos os prefeitos, todas as administrações de cultura se envolveram diretamente com o projeto. Então, a gente já tem uma geração de formados, vamos dizer assim, formados no sentido de que assimilaram os conceitos do audiovisual em sala de aula. Então, assim, é muito gratificante para a gente já ter gente que começou lá atrás nessas oficinas e que já está atuando como curta-metragista. Ou seja, pode ter sido um caso, 2 casos, 3 casos, 10 casos, mas são casos, não é? Então, valeram apenas os esforços, valeram apenas os investimentos ao longo do tempo, porque a gente conseguiu trazer já uma geração que foi não só contaminada do ponto de levar a linguagem para o corpo discente, mas também o corpo docente. Está dando uma... O corpo docente, a gente tem treinado professores, porque o que tem acontecido também, gente, é que, claro que a gente, exemplo, pode levar o Gabriel da Colômbia para dar um treinamento lá. É magistral, é uma experiência, mas nem sempre eu vou poder contar com o Gabriel, nem sempre eu vou poder contar com o Danon. Enfim, é importante que o professor seja um multiplicador, que ele próprio possa estar devidamente preparado para introduzir o audiovisual na sala de aula. Aliás, a gente está com o propósito de, até por uma relação muito próxima que a gente tem hoje com o ex-senador Cristóvão Buarque, que é autor da lei que obriga a você ter, dentro de sala de aula, conteúdo audiovisual brasileiro. A gente precisa trazer essa lei para funcionar. Entre tantas leis que não funcionam no Brasil, a gente tem a lei, mas ela não funciona. Ela não é respondida e a gente precisa se mobilizar nesse sentido. Então, formação é um item importante. Aí vem o outro item que é fundamental, que é um item que me contagia particularmente pela minha formação, também de Sandra, mas a minha formação, inclusive, de quem foi docente de economia. Eu sempre pensei em trazer a economia para dentro do setor, não só do audiovisual, mas da cultura como um todo. Isso foi um desafio para mim muito grande, mas em 2008, por exemplo, eu lancei talvez um dos primeiros livros de economia da cultura no Brasil, pela editora Saraiva, uma editora que tinha uma grandiosidade, tinha porque, lamentavelmente, quebrou, né, a Saraiva, e os seus autores, como eu, estão hoje perdidos, porque eu ia renovar, né, as novas edições e, de acordo com eles, contratuais, e eu não sei como é que vai ficar esse caso, né, e como outros casos também da editora, mas, assim, houve um interesse meu particular e do nosso grupo de trazer esse conceito para dentro, de mostrar a grandeza da cadeia produtiva, como eu estava colocando aqui para vocês. Então, isso envolve desde você mostrar de que é um setor que tem significado. Eu vou dar rapidamente um exemplo que eu tenho contado sempre. Quando eu fui a primeira vez à Kodak, vocês lembram aqui do tempo da Kodak, de película, né? De filme 35, 16 milímetros, eu fui conhecer a linha de produção. E lá eu perguntei a um funcionário da Kodak como é que eram contabilizados
a renda e os empregos nos formulários de controle dos governos, principalmente nas estatísticas do governo federal. Era tudo para a indústria química. Tá? Então, sempre foi assim e continua assim. Né? Quando eu tive a passagem pelo governo federal, uma das brigas que eu não consegui vencer era fazer com que o IBGE pudesse produzir esses números, não é? E não a gente está contratando fundações ou empresas de consultoria, não é? Que às vezes usam bases de dados que nem sempre são significativas, né? Usam técnicas e modelos antigos, e às vezes até há determinadas instituições que são uma coisa academicamente e outras são apenas vendedoras de projetos, querem apenas ganhar dinheiro e usam qualquer metodologia. E era muito importante que um órgão como o IBGE assimilasse e trouxesse para dentro os controles estatísticos, né, do que representa o setor. Então, quando a gente diz, aqui é uma avaliação do técnico, de cada R$1 volta não sei quanto. Eu não acredito nesses números, acho até que o número é maior. Né? Eu não estou acreditando, é bom ter para dizer, para ter discurso, gente, mas a metodologia, na minha visão, está equivocada. Ela poderia ter uma outra base de dados, uma outra maneira de você encarar, né, a questão econômica. Então, ela é importante porque, vejam só pequenos exemplos, né, como eu dei aqui para vocês. O caso da Kodak, que os registros são feitos de forma equivocada, e muitos desses registros se mantêm equivocados. É discurso para a gente, porque quando me perdoe a expressão, o idiota da esquina vem questionar por que se dá tanto dinheiro para a cultura, que não é tanto, aí a gente diz, olha, um item importante para qualquer setor da atividade é financiamento. Ou será que o setor agrícola, ou será que o setor industrial não tem financiamento? Claro que tem. Todo setor tem. O problema é que vocês não reconhecem a gente como economia. Entende a jogada? Quando você diz assim, é porque a agricultura tem o financiamento, porque ela gera muito emprego, ela gera muita renda, ela tem valor agregado que joga para exportação e tal. Não, o que eu posso dizer do cinema americano? Vocês acham que é brincadeira aquilo dali? Ou é um baita negócio com outra capacidade, inclusive de influenciar decisões, né, de levar o jeitinho americano embutido em tudo aquilo que se exporta nos seus produtos, né, o chamado American Way of Life, né? Então, é preciso que a gente, por mais que a gente não queira e não entenda, mas vamos se juntar para entender de que, olha, a gente tem que vender isso aqui como uma questão econômica, e é uma questão econômica. A gente gera emprego, a gente paga imposto, a gente é financiado, e daí? Todos os setores são financiados. E tem mais, nós somos financiados, e devemos dizer isso de uma maneira diferenciada, porque a gente é a identidade do país. A nação existe com identidade. Sem identidade não há nação. Como é que você vai ter uma nação sem cultura? Olha aí, acabei de sair agora da transmissão das Olimpíadas da França, e estava se fazendo menção ao valor que o francês dá à língua francesa. Ele está pouco se lixando com a língua inglesa. O importante é que ele trate até com algumas pessoas, porque aquilo é o exercício da identidade dele. A gente tem uma unidade, o Brasil, no caso, uma unidade fantástica em torno da língua. Porém, nós não temos essa unidade em torno de outras questões culturais importantes, porque falta esse discurso econômico, como eu estou colocando aqui para vocês. Então, a importância do conceito está aí. A terceira coisa é a promoção da capacidade empreendedora, que é uma contingência natural. Eu sou do cinema autoral. Você é um empreendedor do cinema autoral, tá certo? Você pode não querer fazer o cinema comercial, mas você, dentro da sua capacidade, né, artística e intelectual, você é um realizador que está promovendo a identidade do seu país e que merece ser financiado por essa razão. Então, você tirar um pouco desse discurso que a gente criou de que empreendedor é coisa de capitalista, ou comercial é coisa de capitalista. Não. A gente precisa se complementar.
A gente precisa se complementar para ter o discurso econômico afinado. O outro aspecto colocado, o quarto ali da ordem, é exatamente estimular a formação profissional através de oficinas, workshops, seminários e cursos, que os festivais têm feito isso muito bem, difundir esse conceito econômico através de debates como esses, seminários e também as ações de mercado. Eu estou preparando o ambiente para falar das ações de mercado. E extrair a capacidade empreendedora através das rodadas de negócio. Se você vai, eu vou entrar no mérito agora, para que as últimas planilhas, se você vai para uma rodada de negócios, eu não gosto de usar essa expressão, vocês vão ver que eu não uso a partir daqui, mas para uma rodada de negócio com um cara que se interessa por teu produto, você tem que se imbuir de uma capacidade de vendedor. Se você não tem essa capacidade, passa para alguém do teu time. Não é? Passa para alguém do teu time que possa chegar lá e vender aquilo dali. Não é? Às vezes até de um tom, até brinco, quando no dia da abertura lá do Tela do ano passado, eu pus uma camisa e simulei um striptease, né? Mas a camisa era para tirar a roupa e mostrar que eu estava com a camisa, que era para dizer que você tem que se mexer. Você tem que se mexer dentro de você. Até para descontrair, porque as pessoas estavam tensas para fazer uma apresentação. Porque se você está bem preparado, você vai vender bem. Você vai ter uma capacidade de colocar para o outro lado que você tem uma visão empreendedora, de que você quer gerar um negócio que pode não ser extremamente lucrativo como um produto comercial, mas pode ser extremamente rico no outro conceito, na riqueza cultural, né? Pode passar. Bom, então eles precisam focar na economia da cultura, e aí é quando eu brinco. Eu deixei para falar isso exatamente porque tinha isso na tela. Eu tenho escrito muito, desde a época do livro, que a gente vive... As pessoas falam muito de economia da cultura e economia criativa, e eu digo que a gente está muito longe disso ainda, pelas razões que eu já coloquei aqui. E eu digo que a gente vive na realidade 3D, tá certo? D de desinformação, D de desconhecimento do setor e D de desleixo. O desconhecimento é porque parte da sociedade não sabe o que é cultura e nem sabe o que é o audiovisual. Então, você tem que ter uma capacidade de convencimento para dizer, eu trabalho, né, eu produzo e faço algo de importante para a sociedade. Né? Então, a gente precisa informar. O D da desinformação é justamente porque a gente não tem informação. A gente não tem uma informação que acredite a gente para dizer, olha, realmente, se a gente investir 100, vai voltar 200 para a sociedade. Isso outros setores têm. Quando eu dizia isso na época que eu era secretário de Estado, e na época eu não estava nem na cultura, eu era do turismo. E o turismo nem sequer pensava também nas contas satélites. Aí chegava o secretário de Agricultura, na reunião com os secretários, diante do governador, e diz, olha, e o secretário de Planejamento e da Fazenda, você vai destinar 200, eu vou fazer esses programas de irrigação, no interior, e isso vai gerar tantos empregos, né, o investimento é isso, tal, aí passava, quando chegava em mim, eu vou pedir dinheiro só, porque eu não tenho como justificar, eu não tenho informação. Então, a desinformação é um desastre. E aí, quando eu digo que a gente não tem economia, porque a gente não chegou. No dia que o IBGE botar a camisa e criar um índice para a cultura, como tem para todos os setores, aí a gente vai dar um passo importante. E o desleixo é de política pública. A gente está submetido a loucuras, como aconteceu recentemente. Então, há pessoas que, por não acreditar, por estar desinformada, por não ter interesse, pouco se lixa. Aí vem o discurso anti-Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para beneficiar, e o cara não sabe qual é a informação. Uma coisa é você ter o valor, o cara vai lá no que foi aprovado. Agora, recentemente, o ataque foi em cima de Paulo Betti. O mais recente foi Paulo Betti. Tinha sido recentemente Cláudia Raia, porque aprovou um musical de milhões. Aí agora Paulo Betti aprovou 600 mil
600 mil reais. O que é isso, meu Deus? Aprovado para captar. Até você captar é outra história. E até você implantar o projeto é outra história. Você tem várias etapas. Aí o cara vai lá e diz, olha, fulano aprovou, não é, 3 milhões de reais. Isso é um absurdo. Aí o cara não tem a informação. Eu, como passei lá pelo Ministério, eu dou uma média aqui para vocês. E já que é histórica e se mantém, né, do que é aprovado, 20% consegue captar. 20%. A renúncia total hoje no país, no atual ano, é de 1 bilhão. Sabe quanto isso representa do PIB, de tudo que é produzido no Brasil? 0,6%. Não é 1%. Então, os caras estão fazendo discurso contrário do outro lado, contra um setor que recebe 0,6% da renúncia, e desse 0,6% da renúncia, só 20% capta. E é isto. É um pingo d'água no oceano. Não é nada. Absolutamente nada. Então, não sabem o que estão falando. Eu cansei na campanha eleitoral, quantas vezes discutindo com pessoas que se entendidas de política e de economia e de cultura, e eu saía assim com elas, às vezes constrangido em certos ambientes, porque o discurso era que todo trabalhador, todo produtor do setor cultural era ladrão. O discurso era esse. Porque pegava dinheiro público e não fazia nada. Entendeu? Então, eu digo, tem que sentar o cara e dizer, olha, deixa eu te explicar direitinho, o que você está falando é uma mentira, por isso. Então, é um papel importante do festival, trabalhar dos festivais, né? E vencer essa barreira do 3D, não é? E que a gente teve no governo passado 4D, porque ainda teve o D da destruição, né? Eu esqueci de botar ali, mas porque já passou, não vale a pena nem lembrar, né? E empreendedorismo, pela necessidade de sobreviver como agente econômico, claro. Claro, não é nem uma questão do cara chegar, para você tem que subsistir na sua atividade. Você tem que seguir seu sonho, sua utopia. Não é verdade? Então, essa é uma questão. Pode passar. Aí agora a gente vai entrar no mérito, segue, das duas últimas questões. A programação temática do seminário, sempre novo panorama para a economia criativa. Aliás, aqui mesmo, de Bonito, eu conversei com o ex-ministro Juca Ferreira e convidei Juca para dar esta palestra. Então, Juca abre a programação com a palestra sobre ele, que está na assessoria que cuida da parte econômica, de economia da cultura, no BNDES. Então, ele já aceitou, é um dos temas que a gente sempre trabalha nos seminários do Festival da Economia da Cultura, ou Economia Criativa, como agora gosto de falar. A realidade digital, do streaming e agora dessa questão da inteligência artificial, que eu acho que é fundamental. A gente é patrocinado pelo Google. Nosso maior patrocinador hoje do festival é o Google. Entendeu? E a gente está muito cautelosamente conversando com o Google para ver, porque já foi um investimento importante, uma entrada importante no setor do audiovisual, no negócio de conteúdo audiovisual, e hoje eles têm simplesmente algumas plataformas importantes. YouTube é Google. Então, eu estou tentando convencer o pessoal a discutir esse tema. Eles estão ainda cautelosos, porque estão entrando vislumbrando esse mercado agora, não é? Eles entraram por renúncia fiscal no projeto. E eu acho que era importante, o convite está feito lá ao patrocinador. Empreendedorismo audiovisual, aqui nós vamos provavelmente trazer alguém também de fora, mas a gente tem um patrocinador local, que é a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Pernambuco, nos últimos anos, e vocês têm sentido isso pela qualidade da produção audiovisual de Pernambuco, que tem estado em vários festivais do Brasil e do mundo, desde o governo de Eduardo Campos para cá, e essa continuidade se manteve, mesmo mudando governos, das políticas voltadas para o setor da cultura, né, independente dos editais, e de que é destinado para o audiovisual. O audiovisual tem um edital específico. Isso até cria um problema da gente com o pessoal de teatro, com o pessoal da música, porque tem um edital específico com valores mais altos. E
toda hora a gente tem que estar justificando de que o nosso custo de produção é muito mais alto. Não é? E, nesse caso aqui, a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, que é uma agência de desenvolvimento econômico, faz um papel meio SEBRAE em Pernambuco também, né? Ela está sempre apoiando a gente nessas iniciativas. Ela quer, ao lado do SEBRAE, que tem ajudado, quando sai também delegações de Pernambuco para o Rio to-Sea, para os eventos de mercado de uma forma geral, sempre tem apoio da ADEP e Agência de Desenvolvimento de Pernambuco e do SEBRAE de Pernambuco também. Coproduções internacionais, ali já está colocada Argentina e Portugal. Né? Este é um pedido da Ancine, né, que eu disse a ele que em um determinado momento eu ia atender, eu posso expandir isso ainda. Nesse primeiro momento, é aquela política da proximidade, né, porque Recife tem uma vantagem com relação a Portugal, porque tem um voo direto, diário, desde 1968. E é o voo mais próximo da Europa, são 6h30. É mais fácil eu chegar em Lisboa do que eu chegar em Bonito, sair de Recife e chegar aqui em Bonito, ou em Campo Grande. Entendeu? E a gente entra no avião 11 horas da noite, dorme e amanhece em Lisboa. Já. Então, essa relação com Portugal, a gente precisa... Desculpem. Estabelecer... Me engasguei. A gente precisa estabelecer essa vizinhança com Portugal, que também viveu alguns momentos complicados no setor. Eu, quando tive em função política também pública, eu tive uma relação muito boa, tive na RTP várias vezes, na Rede de Televisão de Portugal, tentando restabelecer, já plantando uma semente. A Argentina, me parece que agora a gente vai voltar a ter um voo direto para Buenos Aires pela Azul, entendeu? A gente já tem... já teve esse voo com a Varig, já teve esse voo com outras companhias e tem se estimulado muito, o cônsul argentino é muito ativo, a gente, desde os meus tempos também de funções, ele tem atuado muito fortemente, ele fica danado quando corta um voo, entendeu? Então, eu acho que vai ter essa possibilidade breve. O de dezembro, que o Azul está lançando, te lembra agora? Aí estava nessa discussão, até agora o ministro de Aeroportos e Portos é pernambucano, né? Aí ele está muito nessa briga. Podemos passar. Aí agora vem a questão propriamente do mercado, que eu encerro. Desculpe, gente. Pode voltar? Esqueci um item, a Andra me alertou aqui. Conteúdos regionais de sucesso. É o seguinte, é que o pessoal da H2O, que é um dos parceiros, que é produtor do Alto da Compadecida, e o próprio Guel Arraes, que dirigiu agora o Grande Sertão, e vai agora retomar com o Alto da Compadecida, é um case, porque o Alto da Compadecida foi um sucesso retumbante, né? E eles pediram um espaço para justamente mostrar. O filme vai ser lançado em dezembro, né, em todo o Brasil, já está com tudo reservado. Há uma expectativa de que o Alto da Compadecida 2 levante um pouco o nosso market share, né, por conta da memória que as pessoas têm, né. Já houve uma campanha publicitária muito forte agora com a Brahma, né? Estou fazendo comercial até aqui de quem nem me patrocina, mas é a verdade, né? As pessoas devem ter visto aí um comercial da Brahma com Chicó e o outro personagem, João Grilo, de João Grilo e Chicó, né? E vai ser bacana também eles mostrarem todo um trabalho que está sendo feito como um caso, né, de marketing, com o autor, para vocês, é o Ariano Suassuna, é um paraibano quase pernambucano, porque viveu a vida toda em Pernambuco, né, e é um ícone nacional, uma pessoa que goza assim, de um prestígio, de um respeito muito grande. Aliás, ontem foi a data de falecimento dele, né? Ontem eu estava lembrando, eu tive o privilégio,
ela também, de conviver um pouco com o Ariano, de frequentar a casa dele. Então, assim, é uma figura extremamente marcante, como hoje também a gente perdeu outra figura, faleceu hoje J. Borges, que é da xilogravura, né? Tradicional xilogravura de Pernambuco, de Bezerro, faleceu hoje, 88 anos. E aí a gente vai ter essa abertura aí para mostrar o caso do Alto da Compadecida 2. Obrigado, Sandro. Pode passar. A última do mercado, o conceito é um grande encontro de demandantes, que são os players. Demandantes são aqueles que procuram por conteúdo, né? E os ofertantes, que são vocês, a grande maioria aqui, produtores, roteiristas, diretores e roteiristas de conteúdos audiovisuais. Os demandantes, players convidados, que já estão confirmados conosco, a Globo, e aí a gente tem sempre a presença da responsável pela compra de conteúdo da Globo, que é a Globoplay, tá? A Bandeirantes, que está abrindo agora a Bandplay, quer dizer, abriu já, mas está em processo de formação, de ampliação de negócios, a Bandplay, da Rede Bandeirantes de televisão, a Amazon, tá? A Disney, a Sony, o Canal Brasil, a Box Brasil, Paris Filmes, H2O, que é do Alto da Compadecida, né? Conspiração Filmes, que é a produtora do Alto da Compadecida. Gulani é produtor e é também distribuidor, Gulani, já está confirmado. A Europa teve com a gente, a Pandora, a Vitrine, Downtown e Olhar. Desses aqui, eu estou aguardando só a confirmação mesmo, a da Sony, e o Vitrine e o Olhar. Os outros já me confirmaram, já oficialmente presença. Os outros disseram, deixa eu olhar aqui as agendas, de repente, quando eu voltar agora, no meu e-mail de trabalho, deve ter alguma coisa. Os ofertantes são um grupo, vai variar, vai depender do volume. Agora eu vou explicar para vocês e por que aqui é o encerramento, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o modelo do ano passado e que a gente vai repetir esse ano. Um pouquinho, o Ulisver já deu aprendi o nome, tá vendo? De tanto falar, treinei. O Ulisver já deu uma ideia, que é o seguinte: no nosso modelo, vocês escrevem o filme, tem um link que depois eu posso passar para vocês, mas é fácil também, pode entrar no site, no Instagram do CinePE. @CinePE oficial. Pronto. O Instagram tem um local de inscrição. Aí vai ter lá no Instagram, mas eu acho que no site desses dias já está colocando. Aí você vai clicar lá no tela e vai aparecer o link de inscrição. Aí tem um formulário. Você preenche o formulário. O formulário basicamente tem uma pequena sinopse do que... Sim, detalhe importante, né? Antes de dizer para vocês sobre o formulário e outras coisas. A gente aceita tudo, no sentido de que pode ser uma simples ideia. Eu estava dizendo isso para o Danon. Estou com uma ideia. Dá tempo de você botar no papel, em 3 páginas, fazer um mini argumento, alguma coisa, e que você possa fazer uma apresentação, vale. Porque você vai atrás de alguém que pode te ajudar a definir com você, não, isso aqui é uma ideia legal, vamos junto buscar um roteirista, ou você vai ser o roteirista, mas a gente pode sentar e conversar. Pode ser o roteiro pronto, pode ser um roteiro pronto, pode ser material já filmado e que você quer apoio para finalizar, né? Pode ser o filme pronto, mas você quer apoio para ir para a sala de exibição, precisa de um distribuidor, ou precisa de um coprodutor, né, para isso. Enfim, vale tudo. O questionário vai permitir você dizer qual é o estágio que você está, qual é a categoria que você está. Esses projetos, eu falo depois, deixa eu seguir no formulário. No formulário você tem lá, portanto, a ideia, um pequeno histórico do que você está pensando, quem é você, né, o que é que você fez
audiovisual, tal, é aquela coisa básica. Pronto, conseguiu, fez a inscrição. O que você consolidou ali como inscrição, eu tenho uma comissão de curadores, né, que vai analisar todos aqueles projetos e, conforme o volume e a disponibilidade de carga de tempo que eu tenho ali, ele vai dizer para mim, eu disse, olha, no ano passado foram 20, por isso que eu coloquei 20, mas ele pode chegar e dizer para mim, ó, tem 23 projetos, tem 25 projetos maravilhosos aqui. Então, estão valendo esses 25, ok? Curta, longa, série, repito, vale tudo. Animação, documentário, ficção, experimental, o que você quiser. O que você julga como uma ideia que possa ser interessante para quem queira comprar a tua ideia e ser teu parceiro. A proposta é exatamente essa. Aí lá, se você for selecionado, como eu estou falando do Centro-Oeste, então a gente vai dar uma ajuda de custo para a passagem aérea. A gente não vai dar a passagem integral, mas vai dar uma ajuda de custo, mas lá você não paga inscrição, porque a inscrição já foi feita, a inscrição é gratuita, né? Lá a gente vai dar o receptivo, transporte do aeroporto para o hotel, né? Do hotel para os locais de apresentação dos seminários e dos pitches, né? E a hospedagem. A hospedagem no hotel. Todos ficam no mesmo hotel, que aí é outra grande vantagem da história. Você vai estar sentado junto, vai tomar café da manhã, vai almoçar e vai jantar com o cara que você quer conversar. Você fez sua apresentação, mas você quer conversar com o cara da Globo. Vai lá, senta. Né? Ou com a mulher da Globo, que na verdade é uma mulher. Quantos projetos se apresentaram no ano passado? 20. Não, que aplicaram. Já tem negociações, de inscrições. Inscrições. As inscrições no ano passado foi em torno de 100, mais ou menos. 100 inscrições. Esse ano a gente tem uma expectativa de mais do que dobrar, porque a coisa está muito bem. A reação do público foi muito boa no ano passado, a gente está com a expectativa maior. E aí como é o modelo? Fundamental. O modelo é o seguinte, você vai preparar um material a seu bel prazer, da sua maneira de pensar. Eu vou fazer umas telas para apresentação, eu vou vender no Gogó, eu vou usar um vídeo, né? O que você tiver que fazer, você vai ter que combinar com a gente para te preparar. Porque se você precisar de vídeo, eu tenho que estar com toda a minha estrutura de vídeo preparada, receber o material antes. Porque a coisa funcionou assim, ó. É tudo cronometrado mesmo. Eu estava brincando que a gente botou uma pessoa, né, vocês já devem ter visto lutas de boxe ou coisa, aí passa uma pessoa com a plaquinha, né? 5º assalto, aí ela passa 5 minutos. Aí daqui a pouco ela volta, 3 minutos. Porque se a gente deixar solto, não é, vai comprometer o outro. Aí pode ter um problema do cara dizer, peraí, não é, o Danone teve 3, 4 minutos a mais, por que eu não posso ter? Então, assim, a gente foi muito rigoroso na pontuação. Para não dizer que foi tão rigoroso, entendeu? Faltando 30 segundos a gente já está avisando, e aí a gente, quando percebe que a pessoa está no fim, encerra, ou, infelizmente, o nosso cerimonialista vai lá e toma o microfone e diz, olha, está encerrado, aconteceu isso, infelizmente o seu tempo acabou, e eu tenho que chamar fulano, não é, agora, para vir para o palco. Bom, essas apresentações... E seu tempo é 5 minutos agora. Não, Aí você tem... Aí, a depender da quantidade, você vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar o seu projeto. Você vai ter 10 minutos para as perguntas somente dos players, só dos players. A plateia está lá. Inclusive, a gente convoca a universidade. O auditório está cheio de estudantes que quer ver como é um pitching, de todo mundo. Então, você tem que estar realmente preparado para saber que vai falar para o público
de certa maneira, um público que entende daquilo que você está falando, mas também você só vai ser arguído, você só vai ser perguntado pelas pessoas que, porventura, se interessam pelo seu projeto. Entendeu? Aconteceu assim, de um cara chegar e dizer, olha, eu fiz a pergunta, gostei, eu quero conversar com você, vamos almoçar? Aí sai dali, vai almoçar no outro canto, vai jantar no outro canto. Aconteceu isso. Vamos jantar, vamos almoçar, vamos tomar um café da manhã no hotel cedo. Marca 7 horas, porque 9 horas a gente já tem que estar lá no local. Aí marca o café da manhã cedo para trocar uma ideia. Aí já troca os cartões, entendeu? Então, o modelo funcionou muito bem dessa maneira, né? Porque aí você tem um tempinho igual para todo mundo, você tem a oportunidade de ser perguntado, você convive com as pessoas no mesmo ambiente, né? Durante 3 dias você vai conviver com aquelas pessoas, e é por essa razão que a gente entende que esse modelo é um modelo que vale a pena a gente continuar insistindo para ver como funciona, né? Para encerrar, nosso alvo maior assim é considerar de que os produtores, realizadores são das 3 regiões. A ideia a ser tratada tem a ver com a região, pesa também isso, tem a ver, porque acontece, por exemplo, eu tive um caso de uma inscrição do Rio de Janeiro no ano passado, mas toda a história e toda a trama era uma trama do Nordeste, né? Nisso a gente diz, e está lá no regulamento, tem um regulamento também que vocês podem ver, é de que se você for de fora e vale a pena, eu digo fora das 3 regiões, tá? Mas que você tem que montar uma coprodução. Aí a coprodução tem que ser ou com o Centro-Oeste, ou com o Norte, ou com o Nordeste, porque o cara pode dizer, não, eu vou filmar em Bonito. Tá, então você tem que apresentar uma parceria com produtores, com gente local. Porque senão não tem efeito. Senão não faz efeito, não faz sentido o que a gente tá colocando. Então, é importante essa consideração. Ficamos muito felizes com o resultado. Todos saíram com um sorriso estampado, dos players. Tanto é que, para mim, foi uma surpresa que, quando eu coloquei para os que foram no ano passado, todos disseram, de imediato, assim, eu coloquei 8 horas da manhã, o aviso, até 11 horas, todos que estavam no ano passado confirmaram, estou de novo aí, quero ir de novo, gostei. E teve casos novos que disseram, eu soube e quero ir, gostei. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente propicia e eu fico muito feliz. Sandra, né, toda a equipe da gente lá, né, com esse evento, de poder estar aqui e divulgar para uma região que a gente sabe que é também esquecida, às vezes, em algumas decisões, né? Eu digo, às vezes, a gente sabe que é mais, mas para ser mais diplomático, às vezes nós somos esquecidos, né? Porque todo mundo parece que... quando eu brinco com meus amigos cariocas, disse, olha, o Brasil não é nem o Leblon e nem a favela carioca. Existe a periferia, tá certo, das outras capitais, né? E existem as questões de classe média de outras cidades, que não são iguais ao modus vivendi do Rio de Janeiro, não é? Como as novelas bem reproduzem, né? Então, é preciso a gente enxergar essas realidades, e bonito e bacana é porque a gente é diferente, né? Porque a gente é diverso. É isso. Sandra, você quer acrescentar alguma coisa? A oportunidade é essa, estou lhe dando. Quanto tempo nós temos? Como é que está? Agora são 4h29, a gente vai ter até as 5, né? Uhum. Começamos atrasados, mas até as 5 tá bom. Até as 5 tá bom. Uhum. Beleza. É um bate-papo mesmo. Bate-papo mesmo, mas tranquilo. Muita gente vai ter acesso ao que a gente falou pela gravação, né? Então vai ser bacana a gente procurar colocar todas as informações, né? Para as pessoas que forem assistir depois pela internet terem acesso aos mesmos dados. Eu acho isso muito interessante, vocês terem conseguido abrir
para o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul poder participar. Como eu disse... Tenho o privilégio de estar aqui. Sim. Foi escolhido Mato Grosso do Sul como estado para ser lançada a ideia. Exato, né? Está sendo falado pela primeira vez nesse assunto aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que vai ser interessante nós até organizarmos alguma campanha junto aos produtores locais, né, para difundir mais essa informação, inclusive com os acadêmicos da UFMS, né? Hoje eles estão fazendo curso lá na oficina, lá no Centro de Convenções. Então será bacana a gente provocar isso, levar essa boa nova para o pessoal. Porque, como eu havia comentado no começo da nossa conversa, nós não temos ainda muito hábito de participar de mercados, né? Tanto que o mais recente foi mês passado, 20 produtores foram, nem todos com material para apresentar, alguns foram lá só para conhecer. Então, vai ter que ser um exercício de insistência, né? De mostrar, falar, olha gente, existe uma coisa chamada mercado, existem empresas que compram, né? Que tem interesse em trazerem conteúdo para o seu catálogo, para o seu canal de televisão, ofertar isso para o seu público, né? E existem empresas que estão dispostas, inclusive, a investir, a coproduzir, a participar do processo de viabilização de uma obra. Então, acho que para a gente conseguir uma quantidade expressiva de inscrições na tela, vai ser interessante organizarmos alguma campanha para atrair esse pessoal. Eu fiquei curioso, por que você não gosta do termo rodada de negócios? Você falou que vou parar, não gosto de falar muito com esse termo. Não, porque na verdade a gente não promove rodada de negócios, né? O negócio em si é uma circunstância que vem de uma apresentação que é feita, do desejo do outro lado de comprar aquela ideia e de vocês sentarem e conversarem, não é? Eu promoveria, como eu fiz na primeira vez, uma rodada de negócios que era justamente colocar numa roda uma pessoa com outra conversando 5 minutos, 10 minutos, não é? E o cara com tempo cronometrado. Não, aqui é um modelo, eu diria que talvez até pela vivência acadêmica, é uma expressão um pouco mais acadêmica, que se institucionalizou como pitching, né? Mas que é uma defesa, é como se fosse uma defesa de monografia, uma defesa de dissertação, uma defesa de tese. É a defesa de um projeto, você vai defender seu projeto, não é? Eu acho que é muito mais... eu não uso também muito, embora esteja, até porque eu não sou eu e nem Sandra sozinhos, a gente tem uma equipe, pessoal de comunicação também, né? A gente tem um grupo de comunicação, de rede social, de imprensa, né? De agência de publicidade, principalmente a agência de publicidade que trabalha e gosta da expressão pitch. Eu sou meio ariano, eu não gosto muito dessas expressões inglesas, entendeu? Eu prefiro, nesse caso, usar rodada, mas também eu acho a rodada uma coisa, eu prefiro dizer que é uma defesa e um encontro, defesa de um projeto e um encontro, né, entre as partes. Eu prefiro usar, aí é uma linguagem diferente para vocês, eu prefiro usar até a linguagem de economista, né? É um encontro de oferta e procura, de ofertantes e demandantes, entendeu? Que eu acho que é mais ou menos esse o espírito, né? E que dali se extrai algum negócio, né? Possibilidade de acontecer, de empreender. Mas eu fiquei aqui com uma vontade imensa quando você começou as palavras agora, porque a gente comemora quando tem alguma coisa fora, alguma inscrição, digamos, de filmes, né, fora do padrão brasileiro, que é esse, né, que a gente diz assim, às vezes, aí quando vem um filme, tem um filme do Mato Grosso do Sul, tem um filme de Tocantins, tem de Rondônia, de Roraima, do Acre, que já a gente fica feliz quando acontece. Não só pela inscrição, e quando acontece de participar. Eu até estava brincando, a última vez que aconteceu a presença de um curta do Acre, eu brincava com a minha equipe, gente, aproveitem, tire foto, toque,
que o Acre existe, está ali, ó. A pessoa pega lá e diz, rapaz, você é do Acre mesmo? Porque é tão difícil, né? É muito difícil, né? Então, quando você tem... É importante essa observação de Elvio, pelo seguinte, eu sempre oriento a curadoria do festival, tá certo? São pessoas da nossa área de trabalho, obviamente, que é lógico que o mérito é a principal variável que faz com que teu filme, curta ou longa-metragem, esteja no festival. Mas a gente também leva em consideração levar filme de todas as regiões. Todos os anos eu tenho filme, ou do Acre, ou de Roraima, ou de Rondônia, como eu tenho daqui do Centro-Oeste. Então, a gente do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, então você vai ter uma identidade, você vai esbarrar no festival com profissionais de todas as regiões, para a gente ter uma ideia da diversidade do que está sendo produzido no Brasil. Não só a nível de curta, de longa, de documentários, de ficções, tá certo? De animações. Ela falou do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado da região sudeste, e aí a gente fala sempre do sudeste, e as pessoas só lembram do Rio, São Paulo, e às vezes até Minas. E às vezes Minas, e esquece o Espírito Santo, entendeu? Que está ali, né, imprensado, e que também, né, precisa de oportunidade, né? Agora, Alfredo, eu queria te perguntar uma coisa. Você que, pela sua formação, né, profissional, eu observo muito que, por umas questões, né, os editais são muito bem, são fundamentais, mas por algumas disfunções de editais, o número de produtoras no Brasil é muito grande. Eu até estava perguntando aqui para ela quantas produtoras haviam na Argentina. Uma última vez que eu fiz um levantamento e li alguma reportagem, os Estados Unidos tem 1/5 do total de produtoras que tem no Brasil. Isso acontece porque a maioria de nós, inclusive eu, que tenho 2 produtoras, a gente não tem acesso às grandes produtoras, porque já tem seus diretores queridos, já tem uma estrutura, o edital, quando limita o número de inscrições, a editora já vai privilegiar esses projetos. E o que acontece? Eu acho, né, eu lembro quando eu tomei posse no CCBB, eu encontrava muitas produtoras que eu não gostava de trabalhar, e normalmente eram produtoras de artistas. E eu dizia, gente, pelo amor de Deus, chama um profissional para trabalhar na sua produtora. Alguém que minimamente entenda de administração, né, ou de economia, porque é um outro mercado, né? Você fazer um book, uma bíblia, ou, enfim, todos esses materiais que vão dar suporte à defesa do projeto, é preciso entender as funções de cada ferramenta, né? Até para fazer um pitching matador, como diz o mercado, né? Como você vê isso aqui? Porque, realmente, a gente acaba abrindo uma produtora porque somos realizadores, mas nem todo cineasta é um bom administrador, é um bom produtor, né? E eu acho que, mesmo, claro, que tem exceções, né? A pessoa, às vezes, já tem uma predisposição para aquilo, uma formação, no meu caso, sou formado em administração, mas eu acho que isso, a gente precisa refletir melhor sobre isso. E você falou, né? Não precisa você apresentar o seu projeto, vê na sua equipe quem tem essa facilidade, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque... Bom, isso é uma realidade mesmo, Danon, e eu acho que o tempo vai ser capaz de arrumar. Eu não vou usar a expressão do economês, da economia mesmo, porque vai soar uma coisa que não é a verdade para mim, não é? Que vai ser uma coisa meio que como se fosse liberal. O mercado vai arrumar isso, porque vai chegar um momento, o mercado nesse sentido, que vai chegar um momento que você pode chegar e dizer, eu não preciso ter 2 produtoras, eu encontrei, tá certo, na Sicília, a pessoa que pode conduzir meus negócios. Então, quando eu estou dizendo que o mercado vai arrumar, é porque você, com o tempo, vai perceber de que isso aqui não... Eu vou cuidar daquilo que eu sou especialista, né? Eu tenho uma passagenzinha do meu livro, lá atrás, que eu chamo que é o drama shakespeariano, do ser ou não ser. O drama shakespeariano também dentro do cara, que ou eu sou artista ou eu sou empreendedor. Então, é muito difícil você ter as 2 coisas, realmente. É bom que você possa separar. E outro dado importante nesta linha que a gente está conversando, que eu terminei omitindo, é que nós
fizemos, e funcionou muito bem, uma reunião virtual com todos. Aliás, fizemos 2. Os 20 selecionados já se conheceram. Eu formei um grupo de WhatsApp, nós, eu, Sandra e mais 2 pessoas da equipe, com eles próprios, e comecei, de certa maneira, até porque a maioria escolhida foi uma maioria de iniciantes, e que estavam tensos. Por isso que eu disse, Sandra, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Mas a experiência de professor, de palestrar e etc., né, me fez assim, me envolver como se fosse um ator. Né? Eu entrei no palco e disse, olha, até para descontrair, pedi 10 minutos, aí coloquei uma jaqueta, né, e pedi uma música que parecia uma música de striptease e tal, aí comecei, disse, olha, a gente precisa se descontrair. Aí eu comecei, tirei o boné, tirei a camisa. Aí o pessoal disse, ele vai ficar nu no palco, né? Mas, na verdade, a minha camisa estava escrito de que, olha, você é uma expressão pernambucana, né? Virado no molho de coentro, que o coentro é uma planta, é um tempero para a cocina. E ele, quando está virado, né? Que dizia, aquele dali é o que eu pego logo, porque ele fica ruim, né? Então, a pessoa tinha que... Não tenha medo de falar, não tenha medo de se expressar, mas aí deu para perceber o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Um grande amigo nosso, produtor, né, tem um baita projeto, foi selecionado, mas a apresentação dele foi péssima. Péssima. E eu e Sandra, a gente ficou assim, ó, constrangido. Ele estava super nervoso, ele estava inseguro, ele respondeu de maneira insegura as perguntas. Claro que isso pode acontecer. A gente pegava na mão das pessoas e sentiam que elas estavam nervosas. Como teve gente que surpreendeu. Teve uma garota da universidade, primeiro projeto dela, ela subiu, em 2 minutos ela contagiou, ela enfeitiçou todo mundo. E ela é produtora, diretora e a roteirista do projeto. E ela vendeu super bem, ela se colocou ali que todo mundo ficou encantado com a apresentação dela. E aí um cara experiente, com um projeto bacana, né? Depois de muito tempo, eu fui a ele, eu disse, cara, eu tanto que expliquei, você podia ter colocado a diretora do filme, que é muito mais descontraída, você tinha colocado o teu sócio, que é um cara que é do marketing, que é um cara de publicidade. Não, mas é porque queria dar o veio artístico. Não, pô, foi horrível. Ali não era o veio artístico. Ali é venda. Tem uma pergunta agora, a apresentação deve ser feita apenas por uma pessoa, ou, por exemplo, eu posso, como produtor, apresentar e chamar o diretor para falar da parte conceitual? Nutella pode tudo. Pode tudo. Eu quase fiquei nu. Nutella pode tudo. Você pode colocar outra pessoa para dividir. Alguns fizeram isso. E ficou bacana, porque houve um caso, né, que a parte mais de conteúdo, de contar a história, ela pegou os 10 minutos, né, ela pegou os 10 minutos e fez. E passou para a companheira 10 minutos, que você percebeu que a outra era muito mais de tratar do negócio. Então, ela juntou, uniu forças, entendeu? E foi muito bem. Então, isso, eu acho que é umas coisas que tem que ser pensadas, né, de como organizar, bacana, o que é que eu preciso dizer para convencer aquele cara e sensibilizar. Não precisa você entrar em detalhes. Teve casos lá que já estava com o roteiro pronto, o cara detalhando cena uma eventual cena. Você não é o propósito ali. Aquilo não vai comover. A gente sabe disso. O que vai comover é se você contar a história em 20 minutos, não é, de uma maneira que o cara se interesse do outro lado e diga, rapaz, acho que esse filme tem pegada. Aí sim, deixa no teu roteiro. Ou então, como aconteceu, disse, olha, a tua proposta é maravilhosa. Você tem roteirista? Aí o cara, não tenho.
Eu disse, então vamos sentar para discutir um roteirista. Entendeu? Então, assim, são possibilidades que são possíveis de serem propiciadas, geradas, né? A depender muito dessa maneira como você vai tratar o teu produto. Como é que você vai tratar o teu produto? Então, acho que isso é que é a pegada, sabe? A pegada é exatamente essa. Mas não, a gente tem a mesma ideia. Eu quero fazer com vocês, os selecionados, uma reunião para explicar, para tirar as dúvidas, entendeu? Aí definir os prazos. Eu disse, como a gente fez, digamos, o evento é dia 28 a 30. Eu quero estar com todo o material um mês antes. Digo, até 28 de setembro eu preciso de sua apresentação. Como é que você vai fazer sua apresentação? Por quê? Porque eu tenho que ir para o pessoal da equipe e deixar tudo montado dentro da organização. Projeto 1 é o Danon, projeto 2 é a Cecília, projeto 3 é a Beatriz, entendeu? Então, o cara já sabe que o projeto 1 tem aquela apresentação. Quando o cara estiver tocando, tem que estar tudo muito bem ensaiado já ali, né? Tudo muito pronto, porque, como eu te disse, tem que ser cronometrado. Não dá para perder tempo, porque senão você compromete o outro. E é o mais chato de tudo, não aconteceu isso, era se a gente extrapolasse tempo, passasse do tempo, o outro, eu cumpri o ritual e meu amigo Ulisses chegou e ficou mais 3 minutos, e vocês concederam mais 3 minutos para ele que eu não tive. Não é porque foi transigente. Aí o Beto, que não é meu cerimonialista, até isso a gente mudou. A minha cerimonialista do CinePE das mostras tem outra pegada. É uma pegada mais artística, entendeu? Mas a pegada de quem está... tem que ser uma pegada meio de professor. Não é? Então, o jornalista que a gente pôs para colocar, ele é aquele cara que vai lá porque ele disse, você tem mais 30 segundos, a menina já passou, ele já corta mesmo e teve com um caso lá, disse, olha, infelizmente eu vou ter que ir aí pegar o microfone e chamar o próximo. Tem que ser assim. Lembrar que as inscrições é até 23 de agosto. 23 de agosto. Tem um mês aí de inscrição aí, né? Eu acho que e é importante, né, que as pessoas que forem se inscrever precisam se munir de conhecimentos do que é necessário para se fazer um pitch, para fazer uma apresentação, né? Hoje existe na internet, inclusive, cursos. A Krishna Marron, que é uma importante de como fazer um pitching, existe roteiro de como fazer um pitching, né? Se apresentar muito rapidamente no começo, já de cara já falar qual que é o projeto, se ele está pronto, se ele não está, mostrar o storyline, apresentar rapidinho, ensaiar. Então, é crucial que as pessoas não apenas escrevam e esperem sair o resultado. Não, já se munam de conhecimentos, né? Façam os cursos, leiam a respeito, montem a apresentação, façam ensaios, porque na hora é para valer, tem que ser... Se é 5 minutos, você tem que defender em 5 minutos. Se é em 10, tem que ser em 10. Eu participei da Rio to See mês passado, e eu já estava com esse conhecimento na cabeça. Então, são 7 minutos. 7 minutos, chego, me apresento muito rápido, falo qual que é o projeto, já entrego qual é o público-alvo, se está pronto, se não está, apresento por meio de imagens, fechou, deixo mais 7 minutos para o player fazer perguntas e tudo mais. Então, é crucial isso. Você me fez lembrar, uma vez eu estava na função de secretário de Desenvolvimento Econômico, eu estava numa reunião na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E o palestrante, e vocês lembram, os de fora não, do comandante Rolim, que foi presidente da TAM. Eu nunca vi um cara tão expressivo no falar e tão midiático. Porque ele preparava tudo de uma maneira... aquilo que a gente ouvia falar da TAM do tempo dele, era o dono da aerolínea TAM, Oilatam. Aí houve a pausa, quando o cerimonialista chamou para a apresentação do comandante Rolim, aí uns funcionários da TAM, fardados, esticaram o tapete vermelho, que era a máxima da... Você pegava o avião
de pegar o avião, que você tinha que pisar no tapete vermelho, pois ele, nesse corredor aqui, na hora antes dele entrar, colocou o tapete vermelho, né? E quando o cara chamou, ele não entrou. Veio primeiro uma música, que era aquela música a música que tocou nas Olimpíadas de Barcelona. Não, Carruagem de Fogo já foi um caso clássico dele. Nesse dia que eu estava, que ele usou Carruagem de Fogo. Mas ele usou a das Olimpíadas, né? Como vencedor, aquela... Nós somos campeões. We are champion. We are champion. Exatamente. Aí, de repente, até o presidente da Federação das Indústrias, eu estava à mesa, eu digo, que loucura é essa, pô? Está tocando, aí ele entra do lado de duas aeromoças, vestidas elegantemente, entra, senta, a primeira palavra que ele disse assim, isto que foi feito para mim é feito para todos os meus clientes. A primeira palavra dele. Entendeu? Esse aqui é o marqueteiro, né? Aí o cara fica assim, diz, não, esse sabe se vender e vender a companhia, né? Aí depois ele deu um brinde e ainda sorteou uma passagem para Paris, no dia lá. Eu digo, rapaz, esse cara... A gente teve um ano de parceria com a TAM, ainda no tempo do comandante Rolim, e foi uma parceria muito legal, porque o marketing da TAM atuou muito fortemente e soube vender a história também. Foi no ano de uma Copa do Mundo que ele vendeu, eu não me lembro qual foi a Copa, foi em 98, foi logo a primeira, da França, o voo de Paris, 98 na França. Segundo ano de CinePE. Segundo ano do CinePE. Então, é isso que eu quero. Eu usei um exagero aqui de uma imagem de um cara que já é marqueteiro por natureza, mas é a questão da essência que eu quis colocar aqui, né? O que é que ele foi fazer ali? Vender o produto dele. Né? E vender o produto dele para quem compra realmente os produtos dele, né? Que ali estava cheio de empresário, né? E ele querendo anunciar o voo. Por isso que também... ele fez lá, e eu acho que esse caso não era nem o voo de Paris, esse caso era um outro voo. Ele quis anunciar e usou, nós somos campeões. Então o cara pode chegar e colocar, é isso que eu estou dizendo, você tem toda a liberdade de fazer sua apresentação da maneira que você julgar necessário para vender sua ideia. Não é? É mais ou menos isso. E aí, mais uma vez, é fundamental, né, se preparar bem, fazer cursos e tudo mais. E é importante levar em conta também que existem algumas empresas que prestam assessoria para esse tipo, para produtores que estão em dúvida sobre como vender seu projeto, como preparar seu projeto para apresentar num evento como esse. Nós temos nossos colegas ali da Greenlight, o Paulo e a Mariana. Inclusive, eu fui um dos primeiros clientes deles. Antes de ir para a Rio 2C e apresentar os meus projetos lá, eu contratei a consultoria deles para poder me orientar do que fazer, como montar meu material e tudo mais. E uma das coisas que eles falaram é que eu tinha que ter um teaser. Era fundamental ter um teaser. Foi ótimo, porque aí deu tempo de eu contratar alguém para fazer um teaser, pegar as imagens do material que eu estou preparando, editar, montar. E foi crucial mesmo. Lá no evento, depois das reuniões, eu pegava o e-mail dos representantes de cada empresa e mandava o teaser por e-mail. Isso possibilitou que a conversa continuasse após o evento terminar. Os e-mails continuaram sendo trocados e acabei conseguindo um contrato com uma distribuidora. Então, temos ali uma dupla que entende do assunto e me veio à cabeça agora que eu acho, fica como sugestão, eu acho importante que a gente provoque os profissionais daqui para se inscreverem. Porque, como eu havia introduzido no começo, nem todo mundo aqui entende desse grande painel de mercado, né? Então, eu acho que... E vocês têm relacionamento também aqui com Mato Grosso, com Goiás, né? Eu acho que no caso do Mato Grosso, seria interessante entrar em contato com as associações deles e fazer uma divulgação focada lá, né? Mas no caso nosso aqui de Campo Grande, por meio do colegiado audiovisual, ou de repente a fundação, as nossas organizações públicas da cultura, criar uma divulgação específica, ou uma reunião online, enfim, para que a gente seduza mesmo os profissionais daqui a
a se inscreverem. Porque nem todo mundo se inscreve só por ver uma notícia, um link no grupo de WhatsApp, entendeu? Então, a gente pode articular alguma coisa nesse sentido. 5 minutos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só queria também dar uma outra ênfase para esse papel do CinePE, porque nós mesmos aprendemos. Imagina, nós viemos de uma área completamente diferente, né? Há 30 anos atrás. Levamos 2 anos para fazer o primeiro. São 28, né? Então, a gente teve muito que se vender, no sentido de dizer, olha, chegamos, a gente tem esse propósito, a gente pensa dessa maneira. E foi muito importante, para determinado momento da história do festival, a gente saber se posicionar com relação ao nosso marketing, à nossa venda enquanto festival. Não é? E é por isso que a gente, no primeiro momento, fomos depois notando de que a fase 1 já tinha sido passada, tinha 2, então a gente já se juntou no primeiro momento numa parceria com uma baita agência de publicidade, talvez a maior do estado, para colocar a gente em evidência na sociedade. Depois a gente foi para outra. Mas a gente, por exemplo, não abriu mão disso, né? Hoje, a gente tem uma agência pequena hoje, mas que é de uma... trabalhou na grande anterior, né? Que fez, inclusive, peças criativas. A gente chegou... Enquanto festival, que coisa... Nós chegamos a ganhar 2 profissionais do ano da Rede Globo, com campanhas publicitárias. A gente foi receber o prêmio em São Paulo como a melhor campanha institucional do Norte e Nordeste. E o outro a gente foi para a final, né? A gente teve em Manaus e em Belém no ano, né? Com campanhas que hoje algumas pessoas mais antigas que frequentam o festival perguntam, poxa, eu sinto falta daquela... Já passou essa fase, não é? Já passou, mas as campanhas marcaram. Então, a gente teve aqueles momentos, eu quero dizer com isso, né, Sandra, que a gente teve os momentos que a gente também teve que se mostrar, né? E é muito, como a Sandra já colocou na apresentação dela até ontem, é muito importante a gente já ver gerações que participam, né, com seus produtos, como curta-metragem e como... longa-metragem também, e também pessoas do público, né, que são cativas, né? Nós temos pessoas que estão conosco desde o primeiro festival. É a primeira da fila, né? São 3 senhoras que estão lá, a primeira, todos os anos elas estão lá. E aí, quando eu perguntei, como é que você soube? Por isso que eu estou fazendo essa referência, eu disse, não, eu vi a campanha na televisão. Entendeu? Então, às vezes, essa questão é fundamental para você, aspas, se vender, mas também dar uma essência de como se trabalhar o mesmo assunto do ponto de vista de vender sua ideia. A gente não deixou de vender a ideia da gente, a gente tinha uma ideia, tinha um sonho, como todo mundo tem com relação, né, aos seus produtos fílmicos, vamos dizer assim. Tem mais alguma pergunta, gente? Porque está aí 5 minutos que o Damon... Bom, eu agradeço, passo aqui para o nosso coordenador da mesa, eu agradeço a paciência de vocês. Aliás, a gente entrou aqui, vocês não... eu não sei nem quem colocou, pois paciência de Lenine tocando, Lenine pernambucano, então ouvindo paciência foi bom demais. Obrigado. Obrigado, pessoal.